Conexão Sagres. Olá, mais um Conexão Sagres no ar e hoje para falar sobre educação. Um tema que não é a primeira vez que aparece por aqui. Nós já tivemos Conexão Sagres com a secretária executiva do Ministério da Educação, também já falamos sobre educação midiática e até sobre a relação entre educação e tecnologia. Mas hoje o tema é um pouco diferente. Vamos falar sobre educação em tempo integral. Você sabe o que é isso? Hoje nós vamos entender mais sobre esse tema, conversando com dois convidados super especiais. Aqui na mesa hoje estão comigo a professora Alessandra Camargo, que atualmente é gerente da Educação em Tempo Integral da SEDUC, a Secretaria de Educação aqui de Goiás, e também o professor Marcelo, que representa a Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, e, claro, o Fundeb. Gente, muito bem-vindos. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Uma satisfação estar aqui com vocês, Jéssica. E olha, para começar a falar sobre esse tema, sobre a educação integral, eu queria que vocês me explicassem um pouco sobre como é a rotina desse tipo de escola, Professora, o que muda, quando uma escola se transforma em tempo integral? Então, primeiro é um grande desafio, O desafio de colocar essa escola, esses estudantes, esses professores em uma nova rotina pedagógica. E essa rotina, ela tem como característica principal a extensão dessa carga horária, dessa jornada pedagógica para o estudante, para os professores. Então, essa rotina muda a partir do momento que essa carga horária é estendida, e ela é estendida a partir da inclusão de itinerários formativos, como já está agora no ensino médio, mas, sobretudo, também de elementos curriculares que vão para além da formação básica, a formação geral básica da BNCC. Então, basicamente, a mudança, no primeiro impacto é esse, a jornada estendida com um currículo diferenciado. Certo. E o tempo integral, ele tem efeitos diferentes, quando se pensa em educação infantil e ensino médio, Como que vocês podem avaliar isso? Quando a gente fala de educação integral, a gente fala de uma necessidade da escola, da sociedade bem antiga, Na década de 80, a gente tinha um grande insucesso escolar. A década de 80 foi marcada por grandes iniciativas no Brasil, inclusive que geraram o que a gente conhece hoje como as avaliações externas que a gente tem. O SAEB, ele aparece a partir das iniciativas e das preocupações que a gente teve na década de 80. Ali as primeiras escolas integrais começaram a aparecer. Essa ideia de ter uma escola que ampliasse o tempo, a jornada escolar, mas que também trouxesse para os alunos maior qualidade no que se ensina, vamos lá. A gente sempre se preocupa com o conteúdo que está sendo ensinado. Mas há muito tempo a gente tem se preocupado em como o aluno utiliza esse conteúdo, se ele consegue aplicar aquele conteúdo. Aí os laboratórios, iniciativas que a escola possua, que possam atrair esse aluno e que possam desafiar esse aluno, elas são muito necessárias e interessantes. Só que com a escola regular, a gente não tem nem tempo para conseguir cumprir os conteúdos que a gente tem e vai ficando aquele mais do mesmo. A escola em tempo integral, ela vem com a proposta de garantir que o que a gente fala em sala, do ponto de vista de apresentar o conteúdo, possa ser aplicado com o aluno em atividades diferenciadas. E isso tem caracterizado as iniciativas pelo país de educação em tempo integral. Eu, particularmente, acho que é a escola que deveria existir, apenas essa deveria existir. O problema é que, com o tamanho do país, as dificuldades que a gente tem, econômicas, sociais, de infraestrutura, é um processo que acabou acontecendo ao contrário, ao inverso, A gente começou com uma escola só de 4 horas, e depois a gente vai ampliando essa jornada. Inclusive, é tão importante essa discussão que a meta 6 do Plano Nacional de Educação fala especificamente dessa ampliação de número de escolas em tempo integral. Eu já ia trazer o PNE para a conversa, com certeza é muito importante, Então, para quem está acompanhando a gente, a meta 6 do PNE, que ela vai até 2024, isso, ela prevê, que 50%, pelo menos 50%, das escolas do Brasil consigam oferecer o tempo integral.
Na opinião de vocês, por que isso é tão importante? E está perto de chegar, né, nessa realidade? O que falta? Aí é que está, né? Na verdade, a meta 1, quando a gente fala da creche, quando a gente fala da educação infantil, a gente está pressupondo que esse tempo que a criança vai estar na escola é tempo integral. Existem alguns lugares no Brasil que não conseguem manter a criança o dia todo na escola, então a gente tem algumas iniciativas pelo Brasil de creches em tempo parcial. Mas todo mundo que trabalha com educação admite que a creche em tempo integral é muito mais eficiente, é muito mais possibilita muito mais o cumprimento do que está escrito na BNCC do que as de tempo parcial. E na meta 6, a gente está falando de aumentar o número de escolas de tempo integral. A gente está quase terminando o Plano Nacional de Educação. Eu acho que foi um grande avanço, porque até então, mesmo que a gente já tenha tido o Plano Nacional de Educação, ele não tinha metas quantificáveis. Esse foi o primeiro plano que a gente deu conta de colocar metas com quantificação. Está longe ainda de ser o plano que a gente queria que fosse, e também não vamos conseguir cumprir várias das metas, porque o plano não é só existir no papel. É preciso que existam condições de infraestrutura, políticas públicas que saiam de trás das mesas e cheguem até as pessoas lá na ponta, para que o plano se constitua em verdade, em realidade, lá no chão da escola. Então, o desafio não é só chegar até 2024. O desafio que a gente percebe nas redes, tanto municipais quanto estaduais, é que transformar uma rede que tem tempo parcial em tempo integral é muito difícil. Quando a escola nasce integral, ela já nasce com a infraestrutura, com o pessoal, com a parte documental toda de uma escola em tempo integral. Mas quando a gente tem que transformar uma escola em tempo integral, na verdade ela vira duas. Eu tenho um turno matutino que se transforma numa escola e tenho o turno vespertino que se transforma em outra escola. Daí a dificuldade dos municípios e dos estados em conseguirem aumentar com a celeridade que a gente gostaria, o número de escolas em tempo integral. Certo. E tempo integral vai além de mais tempo na escola, né? Professora, você está aqui, né, representando a Secretaria de Goiás. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona a rotina hoje das escolas de tempo integral. Para quem está vendo, né, esse bate-papo, entender, o aluno chega lá, mas tem mudanças só no conteúdo? Tem projetos diferentes? Como que funciona? Então, eu queria puxar um pouquinho dessa questão da meta, né? Que a nossa meta estadual é a meta 3, que é correlata à meta nacional, né? Então, é 50% de escola e 25% de matrículas, né? O desafio disso é justamente o que o Marcelo trouxe, né? Que a escola tem uma estrutura física parcial, né? E agora a gente precisa implantar o integral nessa escola. Então, quando a gente já implanta com certo desafio, né? Por isso que eu disse na minha fala inicial, tem muitos desafios. É impossível? Não. Em Goiás, nós temos um modelo diferenciado de implantação que ele está muito referenciado no modelo de Pernambuco, né? Que é a referência nacional de educação, e outros estados também seguem, né, esse método, esse modelo. Então, a gente tem escola integral de 9 horas, que é o nosso carro-chefe, né, onde o estudante está ali das 7h30 até 5 da tarde. Esse estudante chega, né, e ele já tem um currículo diferenciado, ele já tem uma metodologia de acolhimento, né, que já é parte do currículo. E durante essa rotina desse estudante até às 5 horas da tarde, às 17, ele está totalmente voltado para atividades pedagógicas, né? Então, o recreio é pedagógico, o intervalo é pedagógico, e esse currículo, ele permeia toda essa vivência diária ali do estudante, né? Nos ambientes de aprendizagem, por exemplo, laboratório, né? Projeto de vida, que é um componente curricular, né?
Então, todo um arcabouço do currículo que é integralizado à formação geral básica, e aí eu vou citar para você, né? Nós temos práticas experimentais, nós temos o próprio projeto de vida, eletiva, né? São projetos que os alunos escolhem, ele que diz o que ele quer, né? Estudar ali naquela atividade eletiva, que é um projeto. Temos também estudo orientado, né? E toda essa infinidade, né, de elementos ali curriculares, eles estão integrados com a formação geral básica. Então, só resumindo, o aluno de tempo integral, ele não vai ter a formação geral básica, português, matemática, né, geografia, pela manhã, e à tarde ele vai ter as outras atividades que a gente chama da integralização, da flexibilização curricular. Então, ele vai ter isso integrado. Ele pode ter aulas. Né, então, ele vai ter aula de português, tanto de tarde, matemática de tarde, e a gente integra tudo isso. Dessa forma, o aluno ele não se sente, né, tão cheio da atividade, porque a atividade ela também tem um cunho mais lúdico, né, mais voltado para a faixa etária do estudante também. A gente ainda tem aluno de 6º ao 9º ano, né, mas nossa ênfase maior é no ensino médio. Nós precisamos desse 6º ao 9º, porque senão a gente não cria essa rotina para o ensino médio, né? Então, eu penso que a pactuação com o município, né, esse sistema colaborativo é muito importante. Desde a creche, né, se a gente tem uma rotina de integral para o 6º ano, esse aluno chega ao ensino médio, né, com essa rotina mais bem resolvida, né? Atualmente, o município ele fica ali cuidando, né, da educação infantil e do Fundamental 1, né, que é chamado, e aí para o Estado vai os anos finais, né, do ensino fundamental e ensino médio, né? Isso. Em alguns municípios, a gente ainda tem séries iniciais, mais poucos, né? Certo. Então, como a LDB diz, né, tem as responsabilidades dos entes federados, mas a gente ainda tem essas limitações em algumas regiões, né? Não só é Goiás, mas em algumas regiões do Brasil também, né, Marcelo? É importante ressaltar essa questão que a Alessandra falou. No passado, a gente teve muitas iniciativas de educação em tempo integral, em que você tinha de manhã a parte que era dos conteúdos, né? A parte BNCC, básica, né? Antes da BNCC. Né? Então, você tinha aula de matemática, língua portuguesa. E à tarde, você tinha só atividades. Esse tipo de organização de currículo, ele gerou uma série de problemas, porque para as crianças menores, existe ainda no Brasil a ideia de que o pai precisa que a criança esteja na escola para que ele possa trabalhar. Então, a criança pequena ficar na escola é uma necessidade social além de educacional. Na medida que as crianças vão crescendo, os meninos vão ficando maiores, você vai tendo uma diminuição dessa vontade social de que as crianças estejam na escola. Isso é uma questão que a gente tem combatido, a gente tem trabalhado muito para que, culturalmente, a sociedade acredite que as crianças tenham que estar na escola. Durante a implementação de políticas, tanto em Pernambuco implantou primeiro, depois no Ceará teve uma expansão, isso nos anos 2000, aqui em Goiás bem depois disso, e um dos grandes desafios era exatamente que os pais diziam, não, o menino não pode ficar na escola esse tempo todo, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer outra coisa. E a educação dizendo para os pais, para a sociedade, que não, o lugar de criança é na escola, e que a criança na escola, o investimento que se fazia era muito maior do que a criança conseguindo um emprego, aliás, um subemprego, ganhando ali uma pequena quantidade de recursos, na verdade, não estaria ajudando a família da maneira mais correta. Então, esse processo de convencimento, ele tem se consolidado, o Estado já está bem maduro nessa questão, ou muito mais maduro, os municípios estão amadurecendo também, mas é muito importante que os currículos, tanto estaduais quanto municipais, sejam mesclados. Essa ideia de que você consegue, uma turma está fazendo a aula de língua portuguesa, o outro está no laboratório, o outro está fazendo aula de educação física, o outro está fazendo teatro. Isso movimenta a unidade escolar, isso faz com que a gente aproveite melhor os espaços da unidade. Você vai ter uma unidade que, no caso, tem que ser menor, pode ser menor. Isso ajuda também no ponto de vista administrativo. E a gente vai dando essa ideia de que a escola não são duas escolas emendadas.
mas que você tenha um tempo bem aproveitado e que as crianças tenham atividades diferentes que consolidam o currículo no final do processo. Então, essa é a ideia, né? O aluno não é fazer aula de ciências e depois você faz o laboratório desconectado desse processo. Não é fazer aula de língua portuguesa e ter uma eletiva que não tem nada a ver com esse processo. Então, o desenvolvimento do protagonismo juvenil, o desenvolvimento de projetos de vida que sejam capazes de ajudar as crianças a enfrentarem os desafios de formação. Quantas crianças no Brasil hoje chegam ao ensino médio e abandonam a escola por falta de perspectiva? Eu não sei o que fazer. Então, quando a gente às vezes brinca, fala, vou casar ou comprar uma bicicleta, na verdade, essa realidade está presente na nossa vida. Muitos alunos abandonam porque não têm um projeto de vida, não pensaram nisso até então. Muitas vezes a família não tem condições de orientar essa criança porque a família não tem a formação necessária para fazê-lo. E quando a escola se ocupa dos projetos de vida, do protagonismo juvenil, coloca a criança em contato aplicado com o conhecimento, a gente tem muito mais chance dessas crianças chegarem ao final da idade escolar, ou pelo menos ao final do ensino médio, né, nessa etapa da educação básica, mais preparados para o ensino superior, para escolherem melhor e, claro, para performarem melhor na universidade. Eu sou professor universitário também. A gente recebe alunos na universidade, muitas vezes sem condições, eles até às vezes sabem o conteúdo, mas com muito pouca maturidade da utilização desse conteúdo e às vezes a sensação é que tem que começar de novo o processo na universidade por conta de lacunas que existem na formação anterior. Então, a educação em tempo integral ela é uma forma tanto de melhorar a questão de aprendizagem, né? Porque eu já vi que, inclusive, nesses exames em larga escala, né? Por exemplo, o SAEB, geralmente escolas em tempo integral têm um desempenho melhor, né? Mas também, além de desempenho e avaliações, ele é uma forma de ampliar oportunidades, digamos assim, né? De colocar o aluno ali com mais opções diante dele, né? Principalmente falando em alunos de escola pública, né? Com certeza, Jéssica. E o carro-chefe da escola de tempo integral é essa formação para a vida, essa formação integral do sujeito. Então, o projeto de vida, ele vai encaminhar esse estudante na perspectiva que ele sonhou, né, que ele planejou, e até ensinar a sonhar, né? Nós temos muitos alunos que falam isso para a gente, eu não sabia que eu poderia sonhar, né? E quando a gente fala, assim, desse currículo, da vivência dele no dia a dia, um exemplo bem claro é a pandemia, né? Que a gente ficou afastado do prédio escolar, mas a vivência do currículo que esse aluno tem no tempo integral, ele pôde viver dentro da casa dele, com seus familiares, né? Com essas relações que ficaram tão fragilizadas. E essa relação desse aluno, né, com o currículo que está ali dentro da casa dele, com as relações, né, com seus familiares, com a sociedade, até onde ele pôde chegar na pandemia, para nós foi uma resposta muito boa que a escola de tempo integral dá certo, né, porque ele realmente é preparado para a vida, para a sociedade, e não só aquela questão, né, anterior de decorar matéria, de fazer uma prova e tirar uma nota boa, né. Nossos alunos hoje, né, de tempo integral, isso é Brasil inteiro, não só Goiás, nós temos melhores empregos, nós temos melhores salários, né? Nós terminamos, os nossos alunos terminam o ensino médio com idade menor do que um aluno de tempo parcial, ou seja, o tempo dele, da jornada pedagógica que ele está na escola, é dobrado, né, de aprendizagem, com isso ele consegue concluir mais cedo, ele consegue entrar numa universidade, né, em melhores cursos, porque ele fica realmente melhor preparado, né, então dá certo. Pensando em ensino médio, então, dentro da escola, ele consegue ter uma boa base, tanto para caso ele queira prosseguir para a educação superior, também tem a discussão, né, do ensino profissional, então, a escola integral, ela entra nesse sentido, né, de dar uma boa base para esse aluno? Quando a gente fala a gente está falando do ponto de vista do aluno, que é extremamente importante, que é isso que a gente está falando. Mas, para além disso, a gente tem a relação do professor com a escola. Eu me lembro, na década de 80, quando eu comecei a dar aula, uma grande amiga minha, que ela era de uma escola muito grande em Goiânia,
o antigo Carlos Chagas, né? Ela me disse assim, olha, vocês, professores do ensino médio, são professores beija-flor. Você está em 10 escolas, você passa aqui, dá uma aulinha, passa ali, dá uma aulinha. E mesmo que naquela época isso não fizesse muito sentido, na medida em que o tempo foi passando, e a gente foi vendo a importância dos projetos políticos pedagógicos, do comprometimento do professor com a escola, e depois, com o advento das avaliações de larga escala, esse acompanhamento pedagógico da proficiência do aluno. Então, um professor que esteja mais tempo na escola, que tenha tempos e espaços dedicados para fazer a avaliação do programa que ele está aplicando, das avaliações e resultados que ele obtém e do acompanhamento geral dos alunos, porque numa escola de tempo integral, o professor fica o tempo todo com o aluno, ele vê o aluno, ele percebe como é que o aluno está se comportando, ele tem tempo para conversar com esse aluno, ele consegue ter tempo para acompanhar a proficiência desse aluno de forma mais adequada, e aí você tem uma questão estatística, onde você consegue perceber essa proficiência dos alunos e corrigir os planos de aula de forma a garantir que você tenha essa melhoria implementada na sala, porque vamos lá, se você vê o aluno uma vez por mês ou uma vez por semana, né? Mas no ensino médio uma vez por semana, dependendo da disciplina, vê o aluno uma vez por semana e depois aplica uma avaliação e no final do ano vai ver se esse aluno passou ou não e vai aplicar uma recuperação para ver o que acontece, a relação desse professor com esse aluno é extremamente superficial. Ao passo que se a gente tem um programa de avaliações periódicas, como acontece na avaliação integral, e um acompanhamento estatístico desse aluno, você garante que o professor esteja presente o tempo todo, atento aos alunos que têm maiores dificuldades, consegue colocar um planejamento específico para os alunos que tenham essas dificuldades e garante que, ao final do ano, você não só cumpra o planejamento inicial, mas que você tenha corrigido essas rotas durante o ano. Se a gente percebe que uma sala de aula não está correspondendo àquilo que se planejou inicialmente, o professor tem a oportunidade e tem esse acompanhamento a miúde para que ele possa mudar alguma coisa, faça os ajustes necessários para que o planejamento dele inicial seja eficaz o ano todo. Então, a gente, quando ele fala assim, a escola de tempo integral, ela só é boa, não. Ela é boa porque ela tem tempo, ela é boa porque o aluno tem tempo e ela é boa porque o professor tem tempo. E se há uma coisa que a gente sabe, Jéssica, é que educação, o sucesso da educação está relacionado com acompanhamento. Se eu consigo acompanhar o meu aluno, eu consigo ensiná-lo. Eu consigo perceber o que ele sabe, o que ele não sabe e consigo ajudar esse aluno nesse caminhar até o final da sua jornada escolar. Então, quanto mais eu consigo garantir isso, melhor é a escola. É claro que a ferramenta hoje que a gente tem, a melhor ferramenta que a gente tem, é a educação em tempo integral. Mas pensar na educação como um momento em que o professor esteja integralmente com o aluno, que esse aluno possa aproveitar não só para adquirir volume de conteúdo, mas para que ele possa vivenciar esses conteúdos, é o segredo para que esse país possa passar dessa para uma outra fase. E olha, a pergunta que eu tenho agora tem a ver também com isso. Para ter professores bem preparados, o que muda, né? Como que muda a questão da formação desses profissionais para atuarem, né, na escola de tempo integral? Ai, que pergunta boa. Então, nós que somos professores, né, sabemos, né, das limitações, né, dos enfrentamentos que nós temos que fazer, né, sobretudo a partir da universidade mesmo. Então, quando a gente pensa em escola de tempo integral, né, com o currículo, né, que é necessário, com toda essa mudança, né, e aí eu vou falar do ensino médio, né, toda essa mudança do novo ensino médio, ela também impacta, né, esse professor saber, né, desenvolver aulas, né, que atendam toda essa perspectiva pedagógica nova.
Então, o que nós fazemos na SEDUC, né, em Goiás? Nós fornecemos, né, nós ofertamos formação, no caso das escolas de tempo integral, né, todo esse currículo que a gente está comentando aqui, que é diferenciado, nossos professores, né, que já são formados, pós-graduados, né, muitos mestres e doutores, eles tiveram, né, a sua formação lá inicial, né, a graduação. Só que eles não tiveram, né, nem sempre tiveram essas oportunidades, né, de estudar tudo isso, porque realmente é novo. Então, qual é a solução disso? Formação continuada. Então, a nossa formação continuada, ela é exatamente endereçada para que esses professores possam vivenciar, né, tanto a parte teórica quanto prática, para que ele possa fazer uso disso no dia a dia na sala de aula com o estudante. Então, nós, na educação integral, o nosso carro-chefe também é formação continuada nesse foco, nessa perspectiva, né? E a gente tem também um conjunto de equipe gestora, de professores, que eles que tem uma diferença, né? Por exemplo, o coordenador da integração curricular, né? Que cuida de todo o organismo, né? Desses conteúdos curriculares novos, é ele quem vai dar conta ali com os seus professores. Então, ele recebe formação para isso ao longo do ano. O ano passado, a gente fez 14 formações ao longo do ano, né? E isso faz uma diferença enorme, né? Nossos professores fazem as formações, né? A gente convida pessoas de fora para contribuir, mas a nossa equipe também é formadora. E aí, a partir disso, esses professores, né, ou a equipe gestora da escola volta para a escola e eles voltam bastante animados, né, e conseguem implementar essas práticas lá. E aí, a gente vai fazendo esse acompanhamento, esse monitoramento, né, da aplicação desses conhecimentos, né, formativos ali na prática diária dos professores através do acompanhamento pedagógico. Inclusive nos conteúdos também, né, Alessandra? Sim. Porque, assim, quando tem tempo integral, vai além do que nós já estamos mais acostumados, né? Português, matemática, história, geografia. Isso. Como que é feita essa avaliação e esse acompanhamento, né? Para saber o que entra na eletiva, o que entra no projeto. Então, vou te dar um exemplo prático, né? Quando a gente fala assim, é importante a língua portuguesa e a matemática, né? Sim, são os conteúdos ali que vão fazer parte, né, da BNCC, que é nosso currículo, né, nacional. Nós temos o DCGO, que é o nosso documento curricular de Goiás, e a gente faz, né, o alinhamento de tudo isso, mas na parte da integralização curricular, por exemplo, eu posso ter uma eletiva de leitura, de aprofundamento de leitura, eu posso ter uma eletiva de educação financeira, que vai ajudar ali na matemática. Então, ele integraliza ali com o conteúdo, né, da formação geral básica, mas esse conteúdo aqui da integralização, ele vai dando esse suporte lá. Outro exemplo muito bom, né, que a gente tem, e é muito prático, né, de dizer isso, sobretudo agora, né, em vésperas aí de Enem, né, é que o estudo orientado, né, que é um conteúdo da integração curricular, ele sustenta ali a base de estudos para o Enem. Então, é como se fosse um cursinho, são técnicas de estudo. Então, o aluno de tempo integral, ele tem todo esse universo ali a favor dele, essa integralização a favor do fortalecimento da formação geral básica e vice-versa. E isso cria a rotina do aluno de tempo integral. E para colocar tudo isso em prática, eu acho que não tem como não falar sobre estrutura, né, financiamento. Você, Marcelo, começou a falar sobre isso, né, no primeiro bloco, mas pensando, né, vamos aprofundar esse tema, esse tópico. O que falta, né, para colocar isso em prática em ampla escala, né, principalmente pensando em regiões mais distantes? É preciso ter uma política bem coordenada e de suporte, né, para as redes municipais, estaduais. Como que isso funciona? Primeiro é preciso ter vontade política. É muito legal falar que vai ter educação integral. É fácil de falar, né? Aliás, política pública é muito fácil, né? Você escreve no papel, ela fica pronta, você edita, publica no Diário Oficial, está ótimo. É preciso que a gente tenha muito mais compromisso. As políticas públicas no Brasil, elas têm uma dificuldade. Às vezes são bonitas no papel, às vezes tem um aporte inicial de recurso, mas elas têm pouca avaliação, pouco acompanhamento e pouca reestruturação. Muitas vezes você abandona uma política pública de 10 anos
para retomar uma nova política pública que contradiz aquela ou não aproveita os resultados que a gente obteve naqueles anos anteriores. Então, a gente tem que pensar em continuidade, no sentido de que a educação ela é contínua, a saúde, quando a gente pensa no SUS e pensa no Brasil enquanto infraestrutura de saúde, a saúde é muito mais madura do que a educação do ponto de vista dessa continuidade e dessa integração federal, estadual e municipal. Nós, em Goiás, temos a felicidade de conseguirmos exercitar aqui um regime de colaboração com qualidade. Bom, o que é regime de colaboração? A legislação nacional ela fala dessa colaboração entre os entes federados. A gente está falando de uma educação que ela existe em nível federal, estadual e municipal, que elas não são hierárquicas, mas são complementares, e que o aluno, e aí uma tradução disso para a fala da gente aqui local, o aluno não tem uniforme, não está escrito no aluno que ele é estadual, ele é uma camiseta. Você tira a camiseta estadual, veste uma camiseta municipal, o menino é municipal. Ou seja, no final das contas, o aluno é nosso, o aluno é de quem se importa com a educação. Então, as redes precisam colaborar, evitando principalmente sobreposições. Aí eu dou aula aqui para o 1º ao 5º e disputo com a Alessandra, que está do outro lado da rua, que é do Estado, que também dá 1º ao 5º, para ver qual que é a melhor rede. Está perdendo dinheiro, está perdendo tempo. Então, o Estado tem feito isso, a Undime tem acompanhado esse processo e apoiado, no sentido de que a gente faça de forma complementar. O Estado tem a parte dele, o município tem a parte dele. Um sonho que era antigo da gente, meu especificamente, a gente começou, aí quando eu era presidente da Undime, eu e a Fátima falamos sobre isso em 19, nós fomos caminhando nesse sentido. O Alfa Mais é resultado de uma experiência que a gente começou, e a Fátima lá em 19, nós tentamos naquela época fazer uma avaliação só para o estado inteiro, uma avaliação que pegasse tanto a rede estadual quanto as redes municipais. Naquele primeiro momento a gente conseguiu aplicar, mas não conseguiu devolver. E depois, com a mudança do ICMS e a necessidade de um instrumento que pudesse verificar esse recurso que vem com a lei do ICMS Educação, a gente não só consegue dar grana para o município. Isso é claro que é muito importante, precisa financiar essas políticas públicas. Mas, além do recurso que a gente vai mandar, a gente está pensando também no seguinte: a gente faz uma mesma avaliação Estado e município. A gente está falando de uma avaliação que vai chegar até o médio daqui a pouco, e que vai dizer nos territórios educacionais, então lá tem um território educacional. Naquele território tem Instituto Federal, naquele território tem escola estadual que trabalha com ensino médio, naquele território tem escola municipal, creche, 1º ao 5º, 6º ao 9º. Então, a gente está dizendo que se a gente se integra, consegue usar o dinheiro de forma adequada, sem sobreposição, de forma complementar, planejada, a gente vai mais longe, é uma coisa. Segundo, que as políticas públicas não sejam feitas por pessoas dentro do ar-condicionado, mas que elas venham de gente que está lá na ponta. O cara está lá suando na escola, está se esforçando lá e está dizendo, olha, a gente está precisando disso, disso e disso, a gente está com essas dificuldades e tal. Quando o poder público ouve, tem uma boa cadeia de comunicação e ouve isso, e as políticas públicas são editadas de forma a chegar lá na ponta, essas políticas públicas têm muito mais chance de sobreviver, e o ensino integral é um exemplo de boa política pública, porque sobrevive. A BNCC é uma política pública que, né, passou por, acho que, 8 ministérios. Então, a gente tem boas iniciativas já no país. Então, a gente tem que pensar em boas políticas públicas que se perenizem. E a gente tem que pensar nesse processo do bom uso do recurso público. Não é muito. Existia um movimento aí, alguns anos atrás, dizendo que tinha muito dinheiro na educação e que podia até diminuir os 25%. Nós, da Undime, fomos lá para o Congresso, fomos no Senado, conversamos com todo mundo, porque, na verdade, o dinheiro da educação é muito pouco. O dinheiro é pouco e a gente ainda tem que capacitar todo mundo para usar esse recurso bem. Tem que capacitar os professores para usar bem o recurso, com boas aulas, usando o material que tem disponível de forma adequada. Tem que capacitar os diretores de escola para que possam comprar bem, usar bem o dinheiro, gastar bem. Tem que, no caso do Estado,
os coordenadores regionais, no caso dos municípios, os secretários, para a gente conseguir, e os secretários municipais e os secretários estaduais, para que a gente possa ter gente que entenda de educação, planeje bem, execute bem com o recurso, esse recurso, e preste contas de forma adequada para que a gente não tenha nenhum tipo de desperdício. Então, quando a gente pensa sistematicamente e sistemicamente, a educação em tempo integral está inserida num processo de amadurecimento do país. Na medida em que a gente respeite mais a educação, entenda que ela é a saída desse país para que a gente possa dar os passos adiante. E que a gente possa respeitar professores, alunos, família, sociedade de modo geral. E a escola se tornar cada vez mais, que ela se torne cada vez mais um ambiente seguro, no sentido de excelência do conhecimento, de produção, de pesquisa, um ambiente desafiador. O menino tem que querer estar na escola. Uma escola boa, uma escola de tempo integral, que tenha lugar de hora para brincar, hora para falar sério, hora para aplicar os conhecimentos, é uma escola que o menino vai querer ir para lá. Então, uma escola boa, seja de tempo integral ou não, mas uma escola boa, ela vai atrair o aluno, ela vai manter o aluno lá e ela vai garantir o sucesso desse aluno, porque o aluno tem a sensação o tempo todo, o dia todo, todos os dias, de que o que ele está aprendendo vai servir para ele durante a vida dele. Então, a escola, na medida em que ela desenvolve essas ferramentas para que o menino possa exercitar plenamente a cidadania dele, ela vai cumprindo o seu papel social e a gente vai se conseguindo construir. Então, não é só fazer o prédio, não é só transformar a escola, mas é um governo, o Estado de Goiás é um bom exemplo, eu comecei a fala dizendo isso, de regime de colaboração. A gente trabalha junto, não vê os alunos como alunos de rede diferente, e à medida que a gente vai dando esses passos, a gente vai conseguindo fazer com que a educação tenha mais significado, né, como construtora da sociedade. Então, para nós, e aí estou falando enquanto professor também, né, mas também enquanto dirigente, enquanto da Undime, a parceria que a gente faz hoje com o Estado de Goiás ela é muito profícua. E eu acho que quando a gente vai em outros lugares, você percebe lugares com muito mais dificuldades. Quanto mais eu tenho dificuldade no regime de colaboração, maiores também são as dificuldades de implementação de políticas públicas. E aí a gente está falando, não adianta vir dinheiro, eu tenho Fundeb, que é um recurso que sai da arrecadação municipal. Ora, se a cidade é boa, tem uma educação boa, se as coisas vão dando certo, essa cidade vai melhorando, vai crescendo, arrecada mais e tem mais recurso para investir em educação. Então, na verdade, é esse ciclo virtuoso que a gente precisa garantir. E o bom resultado, né, dessa execução bem feita, um planejamento bem feito, ela vai impactar de forma direta a comunidade, né, e a família também. Qual que é a importância de trazer a família para dentro dessa discussão, né, a sociedade como um todo, mas família, né, dos alunos, qual que é o impacto, né, que escolas de tempo integral podem desempenhar na própria comunidade, né? Então, o Marcelo já trouxe, né, alguns elementos para essa resposta, mas, assim, o regime de colaboração, ele é extremamente importante, né? Nosso aluno, ele não tem carimbo, né? A gente diz muito isso, né? Não é o aluno do estado, do município, né, ou federal. Se a gente entender isso muito bem, né, já é muito caminho andado. Então, assim, quando a gente implanta uma escola de tempo integral, é bom, né, ter isso muito claro, que não é virar uma chave, né? Às vezes, quando a gente vai fazer a mobilização, né, através ali da regional de educação, né, dos diretores, da equipe gestora, dos professores, até chegar na comunidade, porque tudo é um convencimento, né? Quando a gente chega para fazer nessa mobilização, a gente fala dos benefícios, né? E muitas vezes a comunidade pode entender, então essa escola é muito boa, né? Meu filho vai estudar nessa escola, e aí começa o primeiro dia de aula,
né? Começando o primeiro dia de aula, é todo um processo, né? Nós costumamos dizer que para uma escola de tempo integral se consolidar, leva pelo menos 3 anos. Por quê? Porque tem toda a vivência, né? Eu preciso passar por essa experiência, né? E são muitos desafios. Então, essa comunidade e esses pais, e até mesmo os estudantes, né? Na época dessa implementação, a partir do momento que implanta, né? Vem a implementação, é todo um processo de vivência, né? E, às vezes, tem pais, né? Ou a própria aluno que, mas não era tudo aquilo que falava, não chegou a reforma, né? Não chegou o laboratório, né? E aí a gente tem todo esse desafio junto ali com a comunidade. Então, esse processo é muito da vivência. Inclusive, tem coisas ruins também. A gente fala muito de coisa boa, mas tem escola que não aguenta, fala assim, não quero mais, quero voltar no parcial. Por quê? Porque ela não conseguiu vivenciar tudo aquilo que ela precisava. São poucas, mas a gente tem. Então, toda essa vivência da comunidade dentro da escola, participando ali, né, dos momentos, né, que são requisitados, reuniões, né, seja, por exemplo, a culminância de um eletivo, onde os alunos apresentam as suas práticas, né, através dos projetos pedagógicos de eletiva. Se esse pai não estiver junto, se a comunidade não estiver junto, não tem sucesso. Então, a gente depende, sim, né, dessa comunidade, dessa vivência e também de fazer juntos, né, passar juntos, melhor dizendo, por esse desafio que é a implementação. Quando a gente tem uma escola que já nasce com um prédio bonito, pronto, né, todo adequado, que inclusive o MEC chama de padrão século XXI, é bem mais fácil. Mas não é a realidade, né, de muitas localidades. Então, na maioria das vezes, a gente tem um prédio que já é do tempo parcial e que a gente tem que fazer todo o processo ali da reforma. E aí a gente tem esse desafio, Jéssica, né? Então, assim, quando a gente fala da comunidade, é extremamente importante. E quando você me pergunta assim, qual o impacto dela ali na região, né? Geralmente, o critério para a gente implantar uma escola de tempo integral é ela ter uma alta taxa de vulnerabilidade, ela ter um baixo desempenho escolar, ela ter o INSE, né, que é o Índice Social Econômico ali da escola, baixo, né? E nossa pretensão é que isso mude, né? Então, à medida que a escola vai se consolidando, que as pessoas vão se sentindo pertencidas, né? Sobretudo a equipe gestora, professores e estudantes, isso vai modificando a região, modificando o entorno da escola, os alunos vão saindo formados, né? E eles têm a tendência de, às vezes, até sair da cidade, nas regiões, né? Que não tem oportunidades de faculdades, mas eles voltam e querem atuar. E eles geralmente voltam para a escola para ser voluntário, né? Então, a gente vê que dá muito certo. Outro exemplo claro é, se você tem ali uma escola que gera, né, uma certa economia, porque a escola de tempo integral, ela tem mais recurso, né? A alimentação, né, tem um recurso maior, ela tem outros recursos. No nosso caso, aqui em Goiás, a gente ainda tem um ponto muito favorável, porque tem uma gratificação, né, para esse professor ter a dedicação plena e integral. Então, ele gera recurso ali para a própria localidade dele, né? É o comércio que vende mais, seja pela alimentação escolar, seja para a agricultura, né, local. Então, tudo isso modifica, né, esse entorno da escola. E a tendência é isso ir se consolidando, né, e cada vez mais avançando. É um trabalho coletivo, né, em conjunto. Sempre. É importante que, se é uma escola que redefine a forma que o coordenador pedagógico se reúne com seus professores, que redefine a forma que o professor acompanha o aluno, é também uma escola que tem que redefinir a relação dela com a família e com a comunidade. As escolas que chamam os pais não só para apresentar nota, brigar, falar do aluno, mas que chamam os pais para que participem da construção do projeto político-pedagógico, são escolas que, primeiro, têm a comunidade percebendo essa escola parte da comunidade, e é interessante. Escolas que a comunidade participa, que essa comunidade está disponível, seja como voluntariado, às vezes ajuda a pintar o muro, coisas que sejam simbólicas,
né, mas que os pais estejam na escola, essas escolas são escolas que não são depredadas. Então, a gente percebe que quando a comunidade quer a escola, tem esse sentimento de pertencimento, essa escola passa a fazer parte desse cotidiano da comunidade. Então, investir em reuniões de pais que sejam mais, não só eficazes, mas que sejam mais criativas, no sentido de que esse pai possa participar com dinâmica, inclusive pode ajudar a comunidade, porque na medida em que você vai discutindo com os pais as questões dos alunos de forma mais madura, é possível se perceber quais os pais têm dificuldade na formação. A gente sabe qual pai que você pode encaminhar para a EJA. Você pode ver quais pais estão precisando de alguma ajuda da comunidade. É possível fazer integração com outros organismos não governamentais para o apoio às famílias em estado de vulnerabilidade. Às vezes, parcerias com Secretaria de Ação Social. E aí a escola deixa de ser um lugar de ensinar a ler e escrever e passa a ser um lugar de ensinar a viver. E é isso que a gente espera da escola. Eu acho que com essa frase é o jeito perfeito de terminar esse episódio, né? Que bom que a gente tem esse espaço, né, para falar sobre essa integração, sobre os efeitos da educação integral e pensar também o futuro da educação, né, que é sempre importante. Eu quero agradecer vocês pela presença hoje, professora Alessandra, Marcelo, muito obrigada e até uma próxima, né? Nós agradecemos. Eu, particularmente, tenho uma satisfação de voltar aqui na Sagres, já tenho entrevista aqui antes, e espero que as pessoas que estejam nos vendo e ouvindo pensem sobre educação de outra forma. Lembrando que a educação não é função de professor, não é função só da escola, mas a educação é nossa, ela é uma educação com E maiúsculo, né? Uma coisa que esse Brasil precisa muito, e se cada um de nós quiser a educação de qualidade, a gente vai transformando, sim, esse dia a dia e esse país daqui a pouco. A Sagres é inovadora, né, nessas questões e a gente fica muito feliz de estar aqui participando, né, junto com vocês. E eu quero deixar aqui o convite, né, para quem não conhece Escola de Tempo Integral, que possa conhecer. Nós temos 254 em todo o estado, né, e a meta é ampliar mais ainda, né, a rede municipal também, né, também tem. Então, assim, que quem não conhece ainda possa conhecer, passar um dia na escola, né, nós temos esses momentos da comunidade, passar um dia na escola e ver que ali não é um lugar onde a criança ou o jovem fica o dia inteiro. É realmente um espaço de construção, de autonomia, né, e da formação da competência para a vida. E é esse o recado nosso. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Conexão Sagres. Esse e outros episódios estão disponíveis no nosso canal do YouTube e também no nosso site, sagresonline.com.br. Até a próxima! Conexão Sagres.